As aves são encontradas em praticamente todos os tipos de ambiente, desde florestas tropicais até desertos áridos e oceanos. Elas têm adaptações específicas para diferentes estilos de vida, como bicos especializados para alimentação, asas aerodinâmicas para voo e pernas adaptadas para diferentes tipos de locomoção, como caminhar, nadar ou saltar. Além disso, as aves são conhecidas por suas habilidades de voo. Elas possuem ossos pneumáticos e sistemas respiratórios altamente eficientes, que lhes permitem voar de forma eficaz. No entanto, nem todas as aves voam. Existem aves voadoras, como pássaros e águias, aves nadadoras, como patos e pinguins, e aves não voadoras, como avestruzes e emas. As aves também são conhecidas por sua vocalização e canto. Cada espécie tem sua própria música característica, que é usada para comunicação, reprodução e defesa territorial. Algumas aves são conhecidas por sua capacidade de imitar sons, incluindo a fala humana, como os papagaios e as calopsitas. É importante destacar que a conservação das aves é fundamental, pois muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, poluição e caça ilegal. A observação de aves, conhecida como birdwatching, é uma atividade popular entre os amantes da natureza, contribuindo para sua proteção e estudo. Se você tiver alguma pergunta específica sobre aves ou quiser saber mais sobre um determinado tópico relacionado, sinta-se à vontade para perguntar. Classificação das aves. As aves pertencem à classe Aves e são divididas em ordens, famílias, gêneros e espécies. Algumas ordens de aves famosas incluem passeriformes, pássaros canouros, falconiformes, aves de rapina, como águias e falcões, estrigiformes, corujas. Alimentação das aves. As aves têm uma variedade de dietas. Algumas são carnívoras, se alimentando principalmente de presas vivas, como insetos, peixes ou pequenos mamíferos. Outras são herbívoras, comendo principalmente sementes, frutas e néctar. Algumas espécies também são onívoras, consumindo tanto alimentos de origem animal quanto vegetal. Migração. Muitas aves são migratórias, o que significa que elas se deslocam de um local para outro em determinadas épocas do ano. Elas podem percorrer longas distâncias para encontrar melhores condições de alimentação e reprodução. A migração é um fenômeno fascinante e muitas aves percorrem rotas migratórias impressionantes. Comportamento reprodutivo. As aves têm uma variedade de estratégias reprodutivas. A maioria das aves se reproduz através da postura de ovos, que são incubados até a eclosão dos filhotes. Algumas espécies constroem ninhos elaborados, enquanto outras fazem ninhos simples no chão ou utilizam cavidades de árvores. Os pais geralmente se revezam para incubar os ovos e cuidar dos filhotes até que sejam independentes. Inteligência e habilidades cognitivas. Algumas aves, como corvos e papagaios, são conhecidas por sua inteligência e habilidades cognitivas impressionantes. Elas são capazes de resolver problemas, usar ferramentas, reconhecer-se no espelho e até mesmo aprender a imitar sons e palavras humanas. Essas são apenas algumas informações básicas sobre as aves. Se você tiver interesse em alguma espécie específica ou tópico relacionado, é só me perguntar. Cooperação social. Muitas espécies de aves exibem comportamento social complexo. Elas podem viver em grupos estruturados, como bandos ou colônias, onde trabalham juntas para obter alimentos, defender territórios e criar os filhotes. Algumas aves até mesmo mostram comportamentos altruístas, ajudando outras aves do grupo. Aves de rapina. As aves de rapina, também conhecidas como aves de presa, são carnívoras e se alimentam principalmente de animais capturados vivos. Elas têm garras afiadas e bicos curvos para capturar e despedaçar suas presas. Exemplos de aves de rapina incluem águias, falcões, corujas e abutres. Danças e exibições. Muitas aves têm comportamentos de exibição elaborados durante o acasalamento. Isso pode incluir danças complexas, exibição de penas coloridas e vocalizações chamativas para atrair um parceiro. Essas exibições são importantes para a seleção de parceiros e a reprodução bem-sucedida. Ameaças às aves.
Infelizmente, as aves enfrentam várias ameaças que podem impactar sua sobrevivência. A destruição do habitat, a poluição, a caça ilegal e as colisões com estruturas humanas, como edifícios e turbinas eólicas, são algumas das principais preocupações. A conservação das aves é fundamental para proteger suas populações e manter a biodiversidade. Aves e cultura. As aves têm desempenhado papéis importantes em várias culturas ao redor do mundo. Elas são frequentemente retratadas em mitos, lendas, arte e música. Algumas aves, como a águia e o pavão, são consideradas símbolos de poder, beleza ou espiritualidade em diferentes culturas. Essas são apenas algumas informações adicionais sobre as aves. Se você tiver perguntas mais específicas ou quiser saber mais sobre um tópico em particular, é só me dizer. Ovíparos. As aves são ovíparas, o que significa que elas colocam ovos para se reproduzir. Os ovos das aves são geralmente ovais e possuem casca protetora, permitindo que sejam postos em diferentes tipos de ambientes. A incubação dos ovos é feita pelos pais ou, em alguns casos, por outras aves da mesma espécie. Aves não voadoras. Embora a maioria das aves seja capaz de voar, existem algumas espécies que não possuem essa habilidade. Um exemplo famoso são as avestruzes, que são as maiores aves do mundo. Elas são adaptadas para correr em altas velocidades, em vez de voar. Além das avestruzes, existem outras aves não voadoras, como emas e quivis. Bússola interna. Algumas aves migratórias possuem uma bússola interna que lhes permite navegar durante suas longas viagens. Elas utilizam informações do campo magnético da Terra para se orientar e encontrar seu caminho. Essa habilidade de orientação é ainda objeto de estudo e fascinação científica. Avisos de perigo. As aves podem emitir diferentes tipos de chamados e vocalizações para alertar uns aos outros sobre a presença de predadores ou outros perigos. Esses sinais de alarme ajudam a proteger o grupo e fornecem um sistema de comunicação eficaz entre as aves. Espécies ameaçadas. Infelizmente, muitas espécies de aves estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, caça, poluição e outras ameaças humanas. Algumas das aves ameaçadas incluem o condor da Califórnia, a arara azul e o cacapo. A conservação e proteção dessas espécies são essenciais para garantir sua sobrevivência. Espero que essas informações adicionais sobre as aves sejam úteis. Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar algum tópico específico, sinta-se à vontade para me perguntar. Comunicação por meio das penas. Além de sua função principal de isolamento térmico e voo, as penas também desempenham um papel importante na comunicação entre as aves. Algumas espécies têm penas coloridas e elaboradas em suas plumagens, que são exibidas durante o acasalamento ou como forma de estabelecer domínio territorial. Essas penas podem ser vibrantes, com padrões distintos e até mesmo refletir a luz de maneira especial para atrair a atenção. As penas também são usadas para exibir emoções, como medo, agressão ou excitação. Em certas situações, as penas podem ser eriçadas ou levantadas, aumentando o tamanho aparente da ave e demonstrando seu estado emocional. As aves também podem usar suas penas para se comunicar com outras espécies. Por exemplo, algumas aves usam penas em suas asas para sinalizar seu tamanho ou estado de alerta durante interações com predadores ou competidores. Essas são apenas algumas maneiras pelas quais as aves se comunicam por meio de suas penas. As penas são um aspecto fascinante e versátil do comportamento das aves, desempenhando papéis importantes na sobrevivência, reprodução e interações sociais. Ninhos e construção. As aves constroem uma variedade de tipos de ninhos para abrigar seus ovos e filhotes. Os ninhos podem variar desde estruturas simples até elaboradas obras de engenharia. Alguns exemplos incluem ninhos em forma de tigela feitos de materiais como galhos, grama e raízes, ninhos em forma de túnel escavados em barrancos ou troncos de árvores, e ninhos em formato de plataforma feitos de gravetos. Cada espécie de ave tem sua própria preferência quanto ao local e materiais de construção do ninho. Algumas aves constroem seus ninhos em árvores, enquanto outras preferem fazê-los no chão, em penhascos ou em áreas de vegetação densa.
Algumas espécies de aves até mesmo reutilizam os ninhos de anos anteriores, adicionando material fresco para reforçá-los. A construção do ninho é uma habilidade complexa e muitas vezes é realizada em conjunto pelo casal. Eles trabalham juntos para coletar os materiais necessários e montar o ninho de forma apropriada para acomodar os ovos e proteger os filhotes. Além disso, o formato e a localização do ninho são adaptados para fornecer segurança contra predadores e assegurar a incubação adequada dos ovos. A construção de ninhos é um comportamento fascinante que demonstra a engenhosidade e adaptação das aves para garantir a sobrevivência de sua prole. Vida útil e longevidade. As aves podem ter uma ampla variedade de expectativa de vida, variando de algumas semanas a décadas. Alguns exemplos notáveis são: aves de pequeno porte, como o beija-flores, podem viver em média de 3 a 5 anos, embora alguns indivíduos possam alcançar 10 anos de idade. Aves de médio porte, como pombos e pardais, têm uma expectativa de vida média de 5 a 10 anos, embora algumas espécies possam viver até 15 anos. Grandes aves de rapina, como águias e falcões, podem viver de 20 a 30 anos ou até mais em cativeiro. A águia de cabeça branca, por exemplo, é conhecida por viver mais de 30 anos na natureza. Existem algumas espécies de aves que são conhecidas por sua longevidade excepcional. A arara azul de Lear, uma espécie de arara em perigo de extinção, pode viver até 80 anos. O albatroz, uma ave marinha, é famoso por ter uma das maiores expectativas de vida entre as aves, podendo alcançar mais de 50 anos. A expectativa de vida das aves pode ser influenciada por vários fatores, como o tamanho da espécie, ambiente, qualidade do habitat, disponibilidade de alimentos, pressões de predadores e cuidados parentais. Além disso, as aves em cativeiro tendem a ter uma vida mais longa devido a cuidados constantes e ausência de riscos naturais. Lembrando que esses números são médias e podem variar entre espécies e indivíduos. É importante ressaltar que as aves podem enfrentar ameaças e desafios ao longo de suas vidas, e a conservação de suas populações é fundamental para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Comunicação vocal. As aves são conhecidas por sua capacidade de produzir uma variedade de sons e vocalizações distintas. A comunicação vocal desempenha um papel crucial na interação social, territorialidade, cortejo e defesa entre as aves. Cada espécie de ave possui seu próprio repertório vocal característico, com diferentes tipos de chamados, cantos e vocalizações específicas. Alguns exemplos incluem o canto melódico dos pássaros canouros, o chamado estridente de aves de rapina, os assobios das corujas e os gritos de alerta emitidos por aves que vivem em bandos. As vocalizações das aves podem servir a diferentes propósitos, como atrair um parceiro durante o período de reprodução, demarcar território para divertir outros indivíduos da mesma espécie, alertar sobre a presença de predadores ou comunicar-se com outros membros do grupo. Além disso,